Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos dando início à audiência pública convocada por este vereador, Manuel Afonso Lozila. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução 263/90, que é o regimento interno desta Casa, cujo objetivo é a apresentação dos resultados da dengue até então, em 2019, e o planejamento de ações preventivas da Prefeitura Municipal para contenção da epidemia em 2020. Em pé todos. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos dessa audiência pública às 15h09. Lembramos que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, encerraremos no máximo até às 18h09. Podemos sentar. Estão presentes na audiência, além deste vereador, Etelvino Zacarias, da Secretaria de Obras, o Rafael Arruda Alves, da Secretaria de Saúde, Donizete do Carmos dos Santos, da SEAR, Luiz Facim, da SEMA, a Andressa Aguiar, da SEMA, Daniel Pereira de Camargo, representando o deputado federal Rodrigo Agostinho, Paulo Ferrari, representando o deputado federal Rodrigo Agostinho, e nós temos aqui algumas justificativas de ausências do vereador Sérgio Pereira Brum. Nós também, temos aqui a justificativa da doutora Thelma, vereadora, justificando as suas ausências por motivos de compromissos anteriormente assumidos. Foram convocados para essa audiência pública, registro também a presença do vereador José Roberto Martins Segala, presidente da nossa Câmara. Foram convocados para a audiência Secretaria Municipal de Saúde, através do senhor secretário municipal. Também foram convidados a participar dessa audiência a diretora da DRS 6, o prefeito municipal, os secretários municipais do Meio Ambiente, Obras, SEAR, Educação, Planejamento, SEBS, Cultura, entidades como a OAB, Defensoria e outras entidades. Nós agradecemos a presença daqueles que estão presentes e também fará uso o Dr. Mário, através, representando a Secretaria da Saúde, o nosso objetivo é no sentido de que nós possamos, talvez, apresentar já as ações que estão sendo executadas aí, principalmente para o ano de 2020, cuja contenção da epidemia começa desde já. Um assunto de grande relevância se tornou esse ano em virtude de tudo aquilo que nós tivemos aí de problemas e a quantidade de pessoas que foram acometidas pela dengue, e também as mortes, as vidas que se perderam neste ano na nossa cidade. Então, julgo eu, um assunto da mais importância, da mais importante relevância para a nossa cidade, e talvez um dos maiores desafios desse governo municipal para esse próximo ano. Eu sei que os números de investimentos foram grandes, a população e a audiência pública serve para isso, para que a população participe e tenha ciência daquilo que ocorre em relação às ações e planos de ações do nosso município. É uma forma democrática de participação da população. Por isso que nós estamos transmitindo essa audiência pública
né, através da TV Câmara, através do YouTube, através do Facebook, e as pessoas podem participar mandando mensagem pela página da TV no Facebook, mandando suas perguntas, que serão oportunamente esclarecidas, e através do WhatsApp também, DDD 14 981 19 55 11. Nós estamos aqui prontos para receber os seus questionamentos. Também registro aqui a presença da Samanta, do Jornal da Cidade, do Roldão Antônio Neto, que também trabalha na Prefeitura Municipal e teve também bastante à frente durante a epidemia deste ano aqui. Então, nós gostaríamos de convidar a Secretaria da Saúde para que pudesse fazer a exposição do material que trouxe a nós. Boa tarde a todos. Em nome do vereador Manelo Lozila, eu queria cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, o vereador Segala, todos os nossos companheiros de guerra aqui, da saúde, né? O Roldão, o Rafael, os nossos outros companheiros de secretarias, o Luiz, o Theo, o Donizete, todos os nossos colegas da imprensa, e é um prazer muito grande aqui virmos conversar sobre a famigerada dengue, né? A dengue é uma escola, né? A Secretaria de Saúde esse ano foi uma escola para ela, com relação a essa epidemia, assim como foi para outros municípios desse porte maiores e também do continente asiático, que passou por isso que nós estamos passando, né? Para vocês terem uma noção, essa aí é a distribuição dos casos positivos. A Secretaria tem uma distribuição por macro território, né? Então, nós temos território norte, sul, sudeste e noroeste, né? Só para caracterização, 40,9% dos casos positivos em 2019 até final de abril foi da região noroeste, né? Que é uma região ali do Fortunato, Jaraguá, Jardim Prudência, Nova Esperança. A região sul vem em segundo lugar, que é essa região que pega aí a parte do Estoril, do Terra Branca, né, Falcão e etc. Aí, em terceiro lugar, vem a região norte, que é Meridota, Vila São Paulo, e a região sudeste, o Gás, o Redentor, Otávio Razzi, que vem... Por que é importante a Secretaria de Saúde mensurar onde estão os casos? Para realmente a gente mensurar quais serão as prioridades de saúde, tá? Em cima desses quadros, que a gente tirava isso semanalmente, nós planejávamos as nossas ações, tá? Para vocês terem esse dado está atualizado no dia de hoje, né? Então, vocês estão vendo a epidemia de dengue, né? Ela vem ciclicamente, né? Então, ela depende do tipo de vírus que está circulando, né? E da quantidade de chuva, você pode ter os picos de transmissões. Isso acontece não só em Bauru, mas no Brasil inteiro e fora do Brasil também, tá? Nós tivemos aqui o dengue 2, né? E isso realmente começou em 2018, uma transmissão de dengue 2, e culminou agora em 2019. Com certeza, 2020, nós não teremos grande transmissão de dengue 2. Se circular dengue 2, realmente o risco de epidemia vai ser bem menor, tá? Porque a nossa população já foi bem exposta, né? Os anos epidêmicos, e isso é uma tendência de todas as epidemias das arboviroses, especialmente dengue, né? A cada ano que passa, você pode ter picos, né? Para vocês terem uma noção, nós estamos na 20ª semana de transmissão. Isso, não que ela caiu, é que algumas fichas estão chegando, mas já existe uma tendência de queda só pelas notificações que estão chegando na vigilância epidemiológica, tá? Isso aqui foram os anos anteriores, epidêmicos, né? E esse realmente foi um ano com alto índice de transmissão, né? Para vocês terem uma noção, nem sempre os dados entomológicos, o que são dados entomológicos? São dados que configuram
o grau de infestação no município, né? Então, nós tivemos um risco de epidemia em janeiro de 2018, porém ela não ocorreu. Em julho caiu bastante para satisfatório, próximo a satisfatório. Aí ficamos em sistema de alerta, mas em outubro, mesmo em alerta, com índice relativamente baixo, ainda tínhamos algumas transmissões. Foi a partir de setembro, outubro, nós já tivemos assim alguns casos que nos chamaram a atenção, né? O mais importante, nenhum servidor público, nenhum secretário inventa a roda já está inventada. E assim como os entes da União, o Estado e o município, a gente trabalha em cima de regramento, em cima de regras de conduta. E temos diretrizes nacionais para prevenção e controle das epidemias, ou seja, está tudo catalogado como deve ser o comportamento de qualquer servidor público. Nós não podemos inventar a regra, né? Desde que haja um consenso com a SUSEM ou com o Ministério da Saúde, nós podemos fazer alguns testes pilotos, que é isso que, inclusive, nós estamos correndo atrás. Mas a regra já está dita pelos manuais do Ministério da Saúde e da SUSEM. Esse manual, ela coloca, resumidamente, algumas metas e objetivos que todo município que estiver em epidemia tem que atender, né? Então, manter a letalidade por dengue dentro da meta da Organização Mundial de Saúde, que é abaixo de 1%, né? E o município está com uma letalidade, esse ano, atualizada de 0,10%. Ou seja, muito embora nós tivemos muitos casos, a letalidade nossa foi baixa. Isso é sinal que nós conseguimos dar uma assistência, com todas as dificuldades, com todos os desafios, a nossa letalidade foi praticamente 10% do previsto pelo Ministério da Saúde, tá? E olha que interessante, nós tivemos 27 mil casos notificados, né? Então, hoje, o município de Bauru, o número de notificações, ela está praticamente em dia, né? É um município que não tem nada para esconder. Detectar precocemente situações de risco e ocorrência de casos suspeitos de dengue, chikungunya e zika, tá? Então, esse era um norte da nossa administração, de querer fazer a notificação em tempo real, o mais rápido possível. Sensibilizamos toda a rede, capacitamos, e as notificações ocorreram. Por isso que Bauru começou na frente com relação às notificações. Tem muita gente que não notifica, né? E o que nós fizemos? Chikungunya, zika, vírus e febre amarela, por exemplo, são arboviroses que são prioridades. E todas as notificações são necessariamente, nós tivemos 18 notificações até dia 22/4, né, de chikungunya, nenhum positivo, zika 91, e febre amarela nenhuma, 8 notificações com nenhum positivo, tá? Então, essas arboviroses têm que ser monitoradas. Você imagina um zika vírus num território que tem gestante, o dano que pode ocorrer para uma criança futuramente, se a gente não fizer o controle em tempo oportuno, tá? Então, se tem uma casa que tem um adulto com zika e uma gestante morando junto, nós temos que detectar isso precocemente para fazer o controle em tempo oportuno, para que a transmissão não ocorra, tá? Isso nós somos cobrados e auditados pelo Ministério e pela SUSEM. Todos os casos suspeitos, eles são realmente notificados. Hoje, né, ainda temos 22 suspeitos de chikungunya, 57 de zika e 4 febre amarela. Com certeza, nós não deve dar negativo pelo comportamento viral que está acontecendo aqui na cidade, tá? E na região. Realizar sorotipagem para identificação precoce da circulação de novos sorotipos, ou seja, a vigilância tem que estar sensível. O que é que está ocorrendo? Se é dengue 1, 2, 3, 4, se é zika, se é chikungunya, o que está acontecendo, né? Será que nós fizemos isso sim? Nós fizemos PCR, né? 65, de todos os anos, 65 PCRs que foram feitos, só deu dengue 2, tá? Então, realmente, nós não estamos tendo nem, inclusive todo o óbito que é notificado, a gente faz a sorotipagem para ver se tem dengue, zika, chikungunya, febre amarela, é feito um monte de exame, tá? E está dando tudo negativo, só dengue 2 mesmo, tá? Muito bem. Detectar precocemente a introdução de zika, chikungunya, né? Isso eu já passei para vocês. Aqui, ó. Qualificar as notificações de arboviroses urbanas e o encerramento de casos. Então, a gente está encerrando. Existe um ideal. O que é o ideal? Você não deixar a ficha de notificação para trás.
para você ter noção do que está acontecendo na realidade no município, né? Nós fechamos 96,7% das fichas em tempo menor que 60 dias. São pouquíssimos os municípios de vigilância que conseguem fazer isso em tempo oportuno, tá? E o melhor, encerramos as fichas com 70,2% em laboratório, né? E 29,8% clínico epidemiológico, que muitas vezes as pessoas, por mais que você peça para coletar, por exemplo, a pessoa, a partir do 6º dia, tem que coletar IgM. Se ela não vai coletar de jeito nenhum, por mais que você visite, ela fala, eu não quero, a gente, muitas vezes, fecha como clínico epidemiológico. Mas a grande maioria foi laboratorial. E isso é um grande empenho do município, né? O município é que está, na maioria das vezes, bancando esse laboratório. 100% dos óbitos investigados, né? Então, isso aqui está desatualizado, nós estamos com 17 óbitos, tá? Todos eles foram investigados com maquelisa, isolamento viral, que eu acabei de falar. Os procedimentos de vigilância, notificação de casos, investigação dos casos graves e dos óbitos, a gente tem um cruzamento de dados laboratoriais com toda a rede pública e privada, né? Para vocês terem uma noção, nós temos uma vigilância epidemiológica 24 horas por dia. Então, chegou sábado à noite, tem um caso de dengue muito sério e precisa fazer uma coleta, um óbito, aciona a vigilância 24 horas por dia, nós temos um plantão para poder atender durante todo esse ano, né? Durante toda essa vigilância, tá? Nós, desde o começo, isso aqui a gente põe em prática um plano, existe o plano de contingência de combate à dengue, que o município é obrigado a estar apresentando para o Estado e para a União, tá? Sendo validado pelo Estado e pela União, né? Aprimorar a análise de situação de saúde, né? Considerando os dados, só para vocês terem uma noção, nós fizemos sala de situação. O que é sala de situação? Nós sentamos com toda a nossa rede de saúde, rede privada e pública, semanalmente, muitas vezes, durante os picos, chegamos a sentar 3 vezes na semana para definir alguns protocolos, para mudar alguma coisa, para ver quais eram as deficiências, e sentamos com vigilância epidemiológica, ambiental, atenção básica, urgência e emergência, secretário municipal de saúde, serviços particulares, né? Então, foi uma ação hercúlea para poder realmente, principalmente durante o pico, para que a gente tivesse êxito, né, nessa transmissão, né? Recomendar medidas de prevenção e controle apropriadas, né, com os documentos técnicos e informativos, né? O que nós fizemos? Então, nós fizemos visitas dos agentes com panfletos durante todo o ano contra a dengue, informativa no site da prefeitura, publicidade, nós não escondemos caso algum, está tudo notificado para a mídia. Projetos Agentes do Bem, a gente também estimulou a Secretaria Municipal da Educação para estar reforçando, que foi um projeto premiado em 2014, e esses agentes do bem nos ajudaram bastante. Ações do IEC, o que é IEC? Informação, Educação e Comunicação, nas escolas e nas áreas públicas. Então, é fundamental, nós batemos bastante em cima das escolas, públicas e privadas, no sentido de que as pessoas fossem sensibilizadas, para mostrar em números. Essa educação social, ela foi feita em tudo quanto é lugar. Nós fizemos, eu lembro que o ano passado já começamos a fazer passeata para tudo quanto é lado, as crianças participando de atividades educativas, né? E o nosso agente entrando de casa em casa e educando o cidadão com relação à prevenção dos criadouros, tá? Então foram oficinas, né? Visitas educativas em feiras livres, visitas domiciliares, a formação de brigada nas empresas. A gente sabe que a dengue, as arboviroses dão um alto número de ausências dos funcionários por causa da dengue. Então, é muito importante a formação de brigadas em empresas privadas, né? Esse aqui é o 10 minutos contra a dengue, que a gente bateu bastante no site da prefeitura, imprimimos um monte, fizemos ação com as igrejas, principalmente para que as pessoas possam usar 10 minutos da sua semana para combater os criadouros. Então, é muito importante essa consciência. Se você perder 10 minutos da sua semana para combater caixa d'água, calha, vaso, planta, etc., você controla e muito a arbovirose no município, né? A assistência adequada ao paciente foi notório, né? Nós fizemos várias ações
tanto da rede de atenção básica, quanto na privada, rede laboratorial. Fizemos, na urgência e emergência, um esforço muito grande. Então, nós criamos, tanto nas UPAs, quanto na rede básica, todo um protocolo de trabalho, e todos os pacientes que eram classificados com risco maior eram encaminhados ao pronto atendimento de dengue, que a gente apelidou de PAD, né? Que ficou no pronto atendimento infantil, com atendimento 24 horas, com especialistas infectologistas, enfermagem, etc., etc., e toda a rede laboratorial necessária. Então, essa classificação de risco era A, B, C e D. Quanto maior o risco, C e D descia para o PAD, A e B ficava nas UPAs ou nas unidades, e o C e D descia para o PAD, porque precisava de um atendimento um pouco mais especializado e com monitoramento de risco de vida. Fizemos também uma prescrição do grupo A, o que é paciente na triagem já classifica como A, como B, como C ou como D, né? E aí, esse paciente já vinha com a prescrição adequada, já entregava o cartão de acompanhamento de dengue, porque se ele sai de uma UPA, vai para outra UPA, esse cartão acompanhando, você já sabe direitinho o histórico do paciente. Tá? Então, essa mão foi muito importante, essa medida foi muito importante para que a gente tivesse uma horizontalização das informações para toda a rede de saúde desse usuário que está sendo atendido. Promover ações visando a qualidade dos exames sorológicos, né? Então, só para vocês terem uma noção, esse aqui foram os gastos de laboratório até final de março, né? Foram mais de 25 mil exames realizados, Gama-GT, TGO, TGP, são enzimas hepáticas, hemograma e sorologia para dengue. Então, só para vocês terem uma noção, o quanto o município investiu nisso para que realmente a gente tivesse um pouco de conforto na assistência e uma identificação em tempo hábil da gravidade dos casos, né? Apoiar a capacitação dos profissionais de saúde é muito importante. Nós capacitamos todos os profissionais, isso foi em outubro, fizemos em março outra capacitação, tá? Então, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, assistente social, todo mundo foi capacitado para todo mundo falar a mesma língua, saber o que é A, B, C, D, o que era para fazer, como, quando, onde, por quê, porque senão dá um risco muito grande de se perder o paciente se todo mundo não está bem treinado. Aí foram as capacitações, e foram em diversos horários, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo. Então, foi um esforço bem grande para todo mundo aprender como é que faz o atendimento ao paciente suspeito de dengue, né? Boa tarde. Tá bom, vereador? Apoiar a sistemática e sistematizar as atividades de mobilização social, elas são muito importantes. O Ministério também nos exige disso, né? Como eu falei, esse aqui foi uma exposição que nós fizemos no shopping, várias e várias caminhadas com a rede de educação, aqui atividades em escolas e em feiras. Então, realmente foi feita uma mobilização bem grande. Temos também, desde 2017, o Comitê Ambiental de Combate a Endemias, onde tem várias secretarias municipais, a sociedade civil organizada, instituições de ensino, né? Então, foi uma portaria que realmente começou em 2017, a gente já prevendo que poderia ter problema, e para que realmente entendessem todas as metas e objetivos, como é que a gente tem que trabalhar numa epidemia, né? O nosso plano municipal de enfrentamento da dengue, ele tem uma organização, ele tem toda uma metodologia de trabalho, isso tem que ser escrito por cada município, conforme a sua realidade. Nós temos a organização das ações de prevenção e controle, notificação em tempo oportuno, ações de controle de criadores de vetor nas principais áreas de transmissão e assistência, né? Alguns níveis de alerta, ou seja, a Secretaria trabalha com nível de alerta, e a gente tem estimativa até de gastos de medicamentos, de soro, o que fazer, quando abrir novas portas de atendimento. E isso foi feito conforme a gente ia acompanhando as fases de risco, nós fomos tomando, conforme a sala de situação, as medidas necessárias. Todos os componentes foram respeitados, vigilância epidemiológica, ambiental, assistência ao paciente, educação, mobilização, a comunicação com a imprensa e a gestão e informação do que está acontecendo. A vigilância ambiental,
ela trabalhou, inclusive, diversos dias no período noturno para baixar o que a gente chama de pendência, né? Tem muitas vezes as casas são fechadas ou até tem recusa, os nossos encarregados têm que voltar nas casas dos moradores, pedir para deixar que seja até temos a imprensa nos ajudando e com relação à sensibilização da sociedade. Quanto mais casa aberta, melhor é o efeito do nosso trabalho, né? E que aqui foi um mutirão no Jaraguá, isso aqui foi no Jaraguá, a gente em dezembro, né? E durante o ano. Retirada de vários criadouros inservíveis, nós tivemos ações com o apoio de todas as secretarias, não só em Cidade Limpa, hoje também temos vários mutirões ocorrendo na cidade, de modo rotineiro, né? Para vocês terem noção em números, né? O que é rotina? A rotina é quando você não tem muita transmissão. Quando você tem transmissão, você vai para bloqueio de criadouro. Então, nós fizemos esse ano 164 mil imóveis visitados para bloqueio de criadouros. Pontos estratégicos até o primeiro quadrante 554, que são os sucatões. Imóveis especiais 433. Visitas em obras 28. Né? Nebulização portátil até o momento, isso aqui foi o ano passado inteiro, até o momento 12.785. Atividades de informação e educação foram 141 atividades de educação, só no primeiro quadrimestre. Inspeções ambientais, a fiscalização bateu muito em cima de imóveis com criadouros que muitas vezes o proprietário não toma providência, foram mais de 4.200 fiscalizações. O nosso ponto alto vai ser grande foco para o nosso planejamento esse ano, é em cima de ferros velhos, centrais de reciclagem, que tem não só o risco de criadouros em excesso, que isso aqui é uma maternidade do Aedes aegypti, mas também que tem outros riscos à saúde dos usuários, né? Isso aí só para vocês terem uma noção. Monitoramento do Aedes em obras, nós fizemos monitoramento em 28 grandes obras, para vocês terem uma noção, 23% de positividade em média, né? Então isso é um risco muito grande para a classe trabalhadora. Imóveis especiais, que são as UPAs, rodoviárias, shoppings, a gente também, esse tipo de atividade estratégica diminui o potencial de transmissão. Se a gente não faz isso, realmente perde-se uma mão absurda, né? Foram feitas aí 433 visitas em imóveis especiais, isso tem uma rotina, né? Para que realmente essa transmissão não seja intensa nesses locais. Mutirão de limpeza, nós fizemos com todas as secretarias e autarquias do município, dia 22 e 24 de fevereiro, uma ação conjunta, ali nós fizemos essa região do Jardim Prudência, Nova Esperança, e foram mais de 80 toneladas de lixo, isso porque as áreas já foram bloqueadas 15 dias antes, né? Então, é complicado. Suspeitos positivos de dengue, toda a área com suspeito ou positivo de dengue era vistoriada, né? Fizemos 165 mil imóveis com bloqueio de criadores só até o momento, em 2019, né? Procurando o máximo possível com a aplicação de larvicida, um larvicida que é fornecido pela SUSEM, pelo Estado. Fizemos também uma atividade monstruosa de nebulização acoplada a veículo. A SUSEM nos ajudou bastante, foi uma grande parceira. Aqui o pessoal fazendo, até o vereador Manelo Zila nos acompanhou, né, vereador? Lembra? Com toda essa frota toda da SUSEM, nós passamos de 6, fomos para 9 veículos, né? E fizemos uma atividade monstro para poder nebulizar o maior número possível de quarteirões, né? Aqui foi a primeira nave, né, a nebulização com os veículos. Foram feitas no Jaraguá, Fortunato, Santa Edviges. Aí depois passamos aqui a segunda ação para Nova Esperança, Edson Francisco. A terceira nós ampliamos aqui para a região sul, baseado nos indicadores que eu comentei com os senhores no começo, né? Então a gente vai estrategicamente, onde está indo a maior transmissão, a gente vai tentando fazer o bloqueio, né? Aí isso aqui foi tudo concluído com nebulização ambiental. Faltavam essas áreas, nós estamos fazendo com o nosso pessoal os bloqueios e outras intensificações, né? Então, a partir de 17/4 foi suspenso, porque acabou o Malation para as naves, e optamos para trabalhar só com o portátil, né? Foi uma ação que teve que ter essa decisão.
mas o Malation estava com problema, fizemos a interrupção das naves, terminamos a área sul, né? Fizemos a intensificação com os mutirões, por isso as secretarias, eu queria agradecer de coração aí os companheiros municipais, aí, porque eu sei que o empenho de vocês está sendo hercúleo também, né? O bloqueio de criadores continuou, mesmo nas áreas que não tiveram nave, e fizemos as nebulizações em áreas que tinham maior risco de transmissão, que é norte e sudeste. Tá? Uso de biolarvicida em pontos estratégicos. E aí, é o que eu falei para vocês, essa área foi toda concluída, ficou um pouco da região sudeste, a região norte, que nós estamos fazendo esse trabalho agora. Tá? Ainda fizemos supervisões em todos os imóveis trabalhados, para ver como é que está, se tem alguma dúvida dos moradores, como é que eu posso fazer para melhorar o nosso trabalho. Exposições continuaram, centros religiosos, nós fizemos atividades com as igrejas, fizemos abrimos maior denúncias pela ouvidoria da saúde do município. Esses grandes criadores aqui, nós intensificamos bastante. Só no primeiro quadrimestre foram mais de 4.000 fiscalizações nesse tipo de imóveis, né? Só para vocês terem noção. O município adquiriu os aspiradores. Muitas vezes você vai fazer uma nebulização numa casa que tem idoso e que tem criança muito recém-nascida, que a mãe evita, a gente entra com os aspiradores, que eles são totalmente inócuos com relação à saúde, e é muito mais segurança para a criança e para o idoso, né? Então, esse é uma outra opção que nós adaptamos esse ano, foi muito interessante. As próximas ações, Falcão, Redentor, Gás, o Bela Vista, né? São vários mutirões, com a SEMA, com a Sagra. Esse foi o mutirão agora, dia 26, 27 de abril. Também fizeram Parque Viaduto, Vila Falcão e do bairros em torno. Agora, dia 13 de maio, foram mais de 88 toneladas, Redentor, Gás, região, né? Então, as equipes aí de todas da SEAR, da SEMA, da Obras, do DAI, da Indurb, realmente fizeram um trabalho maravilhoso aí, né? Então, eu sei que estão juntando os pés com as mãos aí para poder ajudar. Obrigado, viu? As ações ambientais preventivas, a fiscalização através do aplicativo também está sendo implementada, é uma outra fonte de denúncia dos munícipes. A educação continua sendo a nossa prioridade, é um carro-chefe, nós temos uma equipe que só faz isso. Fizemos uma parceria, um projeto Multiplicadores com a Ordem Demolei, da maçonaria, e fizemos a formação de 40 jovens, esses 40 jovens tiveram certificado, estão trabalhando em escolas, empresas, supermercados, e fizeram uma parceria com o Cresce, para a gente trabalhar aqueles imóveis que estão fechados, que muitas vezes estão para alugar, o proprietário não quer nem saber, é um risco absurdo, e ninguém toma providência. Então, nós fizemos uma parceria, e o pessoal da Demolei aí está fazendo um trabalho muito legal, né? Fizemos um convite, dia 16 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde, junto com a OAB, etc., e a Prefeitura, fizemos a formação de multiplicadores de combate à dengue, teremos outros à disposição das empresas, à disposição de quem quiser, é gratuito, né, e as pessoas vão se sensibilizar, né? É muito interessante. A exposição do Macro Aedes foi no shopping, o shopping se sensibilizou, deixou à disposição um espaço muito interessante, o shopping aqui em Bauru. Os investimentos, nós adquirimos o Spinosad, para usar em ferro velho, sucatões recicláveis, ele tem um efeito muito bom, é uma molécula mais moderna, tá? Para poder combater esses locais de sucatões. Bauru passou por um ano que teve bastante chuva, né? Nós tivemos o dobro do previsto para março, né? E isso também foi um dos motivos que deu essa epidemia. E aqui, só para a gente terminar, ovo, larva e pupa, isso aqui esse controle é realizado no criadouro, né? Você tem que tirar o criadouro, todo mundo tem que ter consciência que esse criadouro é na forma aquática, tá? E o adulto é a nebulização, que você pode fazer desde com uma raquete ou realmente com inseticidas, desde que haja uma orientação adequada, tá? Para que o morador não corra risco, tá? A assistência, para vocês terem uma noção, a Secretaria Municipal de Saúde
sensibilizou toda a rede básica. Nós tínhamos unidades trabalhando até as 23 horas, e a UPA trabalhando integrado com a rede básica. Foi muito interessante. Só para vocês terem uma noção, a rede básica, em 2019, trabalhou agora, 152 mil usuários foram atendidos, um aumento de quase 20%, e na urgência e emergência, 183 mil atendimentos. Se você somar a urgência e emergência e a rede básica, dá quase a população de Bauru inteira. Tá? Então, um aumento real de 48,65% em relação aos anos anteriores. Tá? Isso dia 1º de abril, hein? Tá? Fechado dia 1º de abril. Algumas ações estão previstas, a gente aprendeu bastante, estamos conversando junto com a SUSEM, com o Estado, né? Nós vamos fazer a distritalização das ações de vigilância nos microterritórios, que você começa a empoderar um pouco mais a unidade básica e o microterritório, tentar mobilizar mais a população com relação à a responsabilidade sanitária no território. Empoderamento e fortalecimento do comitê ambiental, para que a sociedade possa se manifestar e nos dê também ajuda, porque se a sociedade não fizer isso, fica difícil. Novas tecnologias, por exemplo, armadilhas disseminadoras, são armadilhas que nós estamos querendo trazer, inclusive em parceria com a SUSEM e com o Ministério da Saúde, onde o Aedes, a fêmea vai colocar o ovo e ela acaba... na verdade, você tem um controle automático esse ovo, a hora que transforma em larva, ele automaticamente morre. Tá? Existe onde ela vai depositar o ovo, ela vai nas patas, esse controle, e acaba disseminando esse controle automaticamente. Chama armadilha disseminadora. São inibidor de crescimento, que a gente chama. É um veneno que você coloca, e a fêmea coloca aqui, coloca lá, e ela vai disseminando, inclusive, esse inseticida. Né? A aquisição de drone, vamos ver se a gente consegue fazer uma aquisição de drone. O software de campo, também existe um horizonte aí, até o fim de 2020, também a informatização de toda a secretaria. Adulticidas mais naturais e outras fontes, como fungos, que são os BTIs, que são as bactérias Wolbachia. Isso tudo ainda está para aprovação do Ministério, foi o que eu falei para os senhores. A gente trabalha dentro de protocolos que são padronizados pelo Ministério e pela SUSEM. Mas tudo isso nós já estamos em contato, tem várias reuniões agendadas, inclusive com fóruns. Nós temos um fórum até o fim de junho, para que durante o inverno a gente possa estar desencadeando ações mais modernas, que sejam projetos de piloto aqui em Bauru, para que a gente possa ter novas experiências com relação ao combate à arbovirose. Manutenção das ações intersetoriais, isso aí já é uma decisão. Mutirões permanentes com as secretarias e autarquias municipais e iniciativa privada. Intensificação das atividades educativas, não só na rede pública e privada, mas também no ensino superior. Nós tivemos colaboração de várias faculdades, principalmente com relação à triagem e classificação de risco. Foi muito boa essa experiência, né, Rafa, lá na urgência. Aquisição de maquinários novos e veicular e equipamentos para operacionalização de campo também está previsto, pelo menos até o fim de 2020, que a gente tenha os tablets, né, para que as informações sejam cada vez mais rápidas e que a gente consiga fazer a gestão da informação cada vez mais ligeira. Capacitações de toda a rede continuamente, curso de multiplicadores em todo o município e intensificação das fiscalizações. Né? Então, é uma gama de ações e o Ministério esteve aqui presente, foi uma relação muito legal. E eles também já estão querendo discutir o Plano Nacional de Combate à Dengue internamente. A SUSEM também já está verificando essa necessidade. E o município de Bauru se coloca à disposição para que novas tecnologias sejam, inclusive, testadas aqui, né, sobre monitoramento e projeto de pesquisa aberto aqui em Bauru. É o que eu tinha para falar. São tantas ações, mas realmente foi uma escola. Foi o que eu falei para vocês. Eu peço desculpa pela ausência do Dr. Fogolin, que está em compromisso em São Paulo, no COSENS, presidente do COSENS, e pediu para eu espero que eu possa responder as perguntas dos senhores, estou à disposição, e agradeço a atenção. Nós que agradecemos, Mário, as informações. Nós vamos, né, abrir aqui a palavra, né, para caso alguém queira fazer mais alguma exposição.
Senão, depois nós vamos fazer os questionamentos. Alguém quer falar mais alguma do governo municipal? Então, nós vamos abrir a palavra, né, para que os vereadores possam fazer uso. Doutor Segala, quer fazer alguma consideração? Perfeito. Eu gostaria, então, de iniciar o questionamento, Mário. Eu acho importante, né, todas essas informações, esses dados, né, servem de aparatos para que a gente possa transformar isso em ações, né? De uma maneira bem, né, explícita, enfim, sem muita consideração e rodeios, né, você mesmo disse que a gente não tem como reinventar a roda, tem que seguir alguns procedimentos e diretrizes do Ministério da Saúde, mas então, né, por que em Bauru nós, se eventualmente seguimos os procedimentos do Ministério da Saúde, por que em Bauru essa taxa de índice de dengue foi tão alto, né, comparado a outros municípios? Excelente pergunta, Manuel Luzila. Eu acho que essas perguntas a gente se fez, o secretário fez para a equipe toda, né? Essa pergunta a gente tem algumas colocações, né? Eu posso garantir para o senhor que não é uma resposta única, né? São fatores condicionantes, fatores ambientais, né? Nós tivemos chuva acima da média dos últimos 28 anos, né? Nós tivemos a população com alguns criadouros, frasco, plástico, pote, sendo encontrado em grande número na casa das pessoas, né? Isso foi um outro fator determinante. E o pior é o fator biológico, né? Nós tivemos uma circulação viral, como está descrito aqui nesse slide, quer ver? Nós tivemos um dengue 2 que há muito tempo não passava, né? Então, nós temos uma população extremamente sensível, né? O dengue 2, ó, ele passou, deixa eu ver aqui, ó, ele passou só em 2011. Então, até 2018, até o final de 2018, nós não tivemos nenhum dengue 2. Ou seja, nós tivemos dengue 1, dengue 3, dengue 1, dengue 3, e 2017 foi tranquilo, 18 foi tranquilo, mas no final de 18 começou a circular o 2. Então, eu tenho chuva em excesso, e se você... Aqui eu tenho outro slide, mas eu não trouxe. Mas isso eu mostrei para o Dr. Fogolin. Em 2015, olha que interessante, passou em 2001 dengue 1. Depois passou só em 2015, foi uma grande epidemia. E 2015 foi um outro ano que choveu bastante. Então, fatores climáticos, criadouros à disposição e a população sensível a um tipo de vírus é gasolina e fósforo, entendeu? Por mais que você faça toda a ação, e ainda a gente acredita que a educação é fundamental, a educação é determinante, a educação de toda uma população, né? Ela é fundamental para que haja essa mudança de comportamento. Nós estamos, eu não coloquei aí, vereador, nós estamos junto com o pessoal da TI, tentando desenvolver um aplicativo para que as pessoas possam, elas, automaticamente, saber quais são os criadouros, os 10 minutos contra a dengue no aplicativo. Então, o aplicativo vai avisar, por exemplo, hoje é quinta-feira, 5 horas da tarde, o aplicativo manda uma mensagem para ela que aquele dia é o dia de inspeção do seu imóvel, né? E aí, futuramente, podem ter outras ideias, tanto no executivo quanto no legislativo, de responsabilização sanitária e bonificação por essa responsabilidade sanitária, né? A Inglaterra hoje, ela mede o cidadão inglês, se ele é um bom cidadão, calendário de vacina em dia, se ele não toma multa, se ele manter os impostos em dia, ele é bonificado, né? Eu acho que nós temos que começar a trazer a sociedade para isso, para começar a ter um entendimento da responsabilização sanitária. E nós estamos tentando desenvolver um aplicativo para que as pessoas tenham noção da sua responsabilidade, que o aplicativo ajude a lembrar as pessoas dos seus criadouros, tá?
que a população é fundamental nesse combate. Obrigado. Eu acho que, assim, das condições, né, que foram colocadas, por exemplo, a chuva, né, é uma condição climática e nós já temos e sabemos que a tendência é de que os próximos anos, e daqui para frente... A tendência é piorar, né? Um aumento em relação a isso, obviamente a gente tem que estar preparado. A questão biológica, né, do mosquito também, né, é algo que é controlado através aí, da vigilância e, enfim, isso nós vamos ter que descobrir remédios e vacinas para que sejam contidos. Mas tem também, né, o que você falou de controle dos criadouros, né, e o acúmulo de criadouros. 2018, pelo menos esses são os dados da Secretaria da Saúde, nós fizemos apenas aí em torno de 70 mil visitas de controle de criador. 2018, obviamente, isso, né, não elimina os criadouros para o ano seguinte, e já nesse ano 2019 nós já fizemos 160 mil visitas, né, considerando que a gente tem aí muito mais residências. Em Bauru, tem visitas que nós fazemos de rotina a imóvel, Sim, etc. Tal, mas o que interessa para nós é o de controle dos criadouros. Esse fator, né, esse fato de nós termos em 2018 uma visita diminuída de controle de criadouro pode ter sido um dos fatores talvez um erro, né, que foi cometido pelo governo municipal e que pode ter trazido à tona esse índice alto de dengue, pelo que foi exposto. Ou isso não influencia? Na verdade, vereador, é o seguinte, não é que cada atividade ela tem uma indicação. Quando até setembro, outubro, nós não tínhamos epidemia, né, de 2018. Então, aquele 218 mil imóveis foram vistoriados, né? Você pode ver, só que essa visita a imóveis de rotina é uma visita onde o agente de combate à endemia e o encarregado, eles entram na casa do morador e tentam mobilizar, tentar que as pessoas incorporem a mudança de hábito. Ou seja, não é para ter aquele criador e ensina como é que faz. Então, é uma visita um pouco mais demorada. Quando você tem visita, controle de criadouros, é quando você já tem uma epidemia, quando você já tem um risco de transmissão maior. Então, entra o ACE e o encarregado e tenta fazer o máximo possível, aí já tem que retirar o criador. Se o munícipe não fez, nós vamos ter que fazer, né? Porque, na verdade, nós temos que tentar sempre pedir para que o morador seja um parceiro da ambiental, né? E esse hábito da gente entrar na casa das pessoas e ter que tirar criador é uma ação emergencial. Então, atividade, visita, controle criador é uma ação emergencial. Em 2019, ela foi muito maior no primeiro quadrimestre, porque realmente nós tivemos epidemia. Então, cada tipo de atividade ela tem uma indicação específica, tá? Então, nós também temos um dado interessante, e o senhor apontou. Em 2018, nós tínhamos 118 agentes de combate à endemia. Agora, hoje, nós estamos com mais de 140 contratados. E já tem, inclusive, um projeto de lei para que a gente chegue a 220. Tá? Isso tudo depende de orçamento, capacidade orçamentária, etc. Né? Outra coisa que eu também queria esclarecer, em relação aos números, né, que foram apresentados, atendimentos aí de 180 na urgência e emergência, 150... comparado a 2018, considerou-se o mesmo período ou o ano todo de 2018? Aqueles números que nós... Esse aqui é o atendimento 2018 na atenção básica. Tá? 2018, mas até abril também ou ano... De janeiro a março. De janeiro a março. 2018 Isso. E janeiro a março... São os verões, né? Porque geralmente as arboviroses são transmitidas durante o verão, né? Então, no mesmo período, né, você tem, relatório de conferência sintético até dia 1º de abril de cada ano, né? É isso que foi feito o atendimento, né? Tá. A urgência e emergência esse ano foi muito acima, foi quase 30% acima da média estabelecida, né? E os números já caíram bastante. A gente está até conversando aqui com o Dr. Rafael, a gente percebe que
os casos de dengue já caíram drasticamente, né? Entendi. Só para o senhor ter uma noção, as 9 naves que a gente tinha operação até dia 17 de abril, a gente tinha uma capacidade de nebulização de 720 quarteirões por dia, né? A SUSEM, a Secretaria Estadual de Saúde, nunca viu na história da SUSEM uma capacidade operacional instalada como foi aqui no município de Bauru. Com certeza, se isso não tivesse ocorrido, fora a atividade de bloqueio que nós realizamos, atividades educacionais, parceria com a sociedade organizada, com certeza o desastre seria maior. Não tenho dúvida. A outra pergunta era em relação aos agentes de vigilância, né, já foi esclarecido. Confesso, e a gente anda bastante como vereador, no ano passado foi bem difícil de visualizar agentes da vigilância sanitária na rua. E diferentemente, né, desse ano, que a gente já vê alguns mutirões, você vai lá no Geisel, estão lá numa semana, né? Essa semana eu vi aqui no centro, acho que foi, não sei se foi, então a gente vê na rua, né? E acho que isso é um trabalho importante, não só isso, né, mas também a nebulização, né, costal na residência das pessoas, etc. E aí já foi pontuado que houve um aumento de 35%, 40% na quantidade de pessoas e deve chegar a 200 pessoas, saindo de 111 para 200 aí, aumentar. Para o senhor ter noção, vereador, os meninos estão aqui para não deixar eu mentir, nós paramos as equipes de fiscalização de vigilância sanitária, vigilância ambiental e até de vigilância epidemiológica para fazer mutirões de digitação, para que a gente tenha a real informação da transmissão e para poder fazer bloqueio. Eu tive gente da fiscalização do setor de alimentos que fim de semana e fora do horário ia fazer bloqueio de casa a casa, né? Então eu queria inclusive externar o agradecimento a todos os servidores, que eu sei o que eles passaram, né? E ainda com toda essa epidemia, nós fizemos atividades de controle de escorpião, fora à noite, né? O pessoal fazia combate à dengue, fechava a pendência à noite, ia fazer controle de escorpião, que era outra coisa que estava nos preocupando bastante. Então, eu vou dizer uma coisa para o senhor, não foi bolinho, não foi bolinho, foi uma escola. Quando comecei essa colocação aqui dessa audiência, eu falei assim, eu tenho 25 anos de casa, nunca passei o que nós passamos aqui, e eu tenho certeza que a equipe também aprendeu bastante. Agora, não foi bolinho, não foi nem um pouco bolinho. Exatamente. Com todos os desafios. A gente, outra informação que eu gostaria de ter, eu não sei se você vai ter aí, e que eu não vi, muito embora eu tenha visto aqui a informação dos gastos com exames, obviamente dentro, né, e por isso que, né, talvez o secretário pudesse ter essa informação de pronto. Dentro da pasta da saúde, né, no primeiro trimestre, existe um orçamento direcionado para isso. Eu gostaria de saber qual era o orçamento e o quanto foi gasto, né, em virtude dessa epidemia. Os números mostram, né, que houve um aumento de 43% no atendimento da população. Cara, ninguém faz isso de graça, isso custa. Então, nós temos que saber, né, quanto custou isso a mais no orçamento da saúde. Excelente pergunta e muito pontual. Na verdade, vereador, nós com certeza foi em torno de 30% a mais do previsto, em termos de orçamento. E não tinha outro jeito. Era urgência, emergência, a nossa rede básica fazendo plantões extras, o PAD, o pronto atendimento de dengue, funcionando 24 horas por dia, com equipe treinada, com infectologista. Então isso, você fala assim, morreram 17, mas quantos poderiam ter morrido? E que preço? Olha, com certeza nós deixamos muita gente sem morrer. Com esse esforço todo, com 30% a mais de orçamento, com certeza gastou, mas foi um belo investimento. Agora, a equipe, com certeza, se esforçou, fez das tripas coração para estar lá, e a gente, para o senhor ter uma noção, nós temos, né, Rafa, aplicativo aqui, tem um grupo de WhatsApp, fecha escala, é a rede básica, é a rede de urgência, a rede especializada, preciso fechar a escala,
todo mundo se descabelando em prol do atendimento. Então, realmente não foi bolinho, né? Realmente foi uma atitude da equipe toda de saúde aí que eu nunca vi na história da Secretaria de Saúde esse empenho todo, né? No caso de quando a pessoa constata-se o foco e não esse foco não é eliminado de pronto ou de primeira mão, acredito eu, pela equipe da vigilância, né? A pessoa tem que eliminar. Como que nesse período, e como vai se portar durante esse ano, a revisita, para ver se a pessoa eliminou o foco, e no caso de constatação de não eliminação, qual a penalidade que as pessoas têm para isso, a residência? O Código Sanitário, ele prevê fatores ambientais de risco à saúde, se não me engano, artigo 12 da 3832. E isso, existe quando nós temos, por exemplo, esses sucatões aí, que são verdadeiras maternidades Aedes aegypti, nós já tivemos essa ação em 2010. Nós autuamos todos os sucatões, né, para que realmente fizesse a cobertura. Nós não somos nem um pouco contrário a que as pessoas façam esse seu ganha-pão, mas que também não coloquem em risco a sociedade e a coletividade. Então, eu acho que nós vamos agora esse mês discutir internamente ações a serem desenvolvidas. Nós temos 167 sucatões dentro da cidade de Bauru. Nos preocupa absurdamente. Com certeza, se a gente fizer um bom trabalho nesse inverno em cima desses locais, nós vamos ter um efeito em termos de transmissão muito bom, né? Então, nós fizemos, inclusive, uma recomposição de alguns fiscais que se aposentaram, outros faleceram, né? Fizemos a recomposição da equipe de fiscalização agora, nesse primeiro quadrimestre, e está dentro do nosso planejamento a intensificação de fiscalização. Quanto ao usuário, vereador, se eu autuo um usuário pela presença de criadouro, aumenta o número de recusa, entendeu? Então, ao usuário a gente tenta o máximo possível reverter na educação, né? Tentar reverter na conscientização, na educação da população, para que ele entenda o risco, né? Agora, quando você tem um risco muito grande e que coloca a toda a sociedade ao redor numa condição precária, aí a gente toma uma atitude um pouco mais drástica. Já visto piscina, foram mais de 4.000 fiscalizações nesse primeiro quadrimestre, em áreas estratégicas, em áreas de alto risco. E o Ministério, inclusive, teve aqui e elogiou o nosso trabalho em cima de casas com piscinas abandonadas. Você imagina uma lâmina d'água de 30 metros quadrados à disposição do Aedes. É uma verdadeira maternidade. Em cima disso é que nós batemos, né? E vai ser prioridade nossa nesse segundo semestre, com certeza. Qual que é o valor da autuação para uma residência? A autuação vai, se não me engano, de R$ 157 a R$ 5.600. Depende da gravidade e o risco em saúde pública. Eu acho que nessa situação, assim, tem que combinar com a população, né? Em determinado período, nós vamos orientar, mas a partir do período que coloca em risco e que vai, né, eclodir ali a epidemia, né? A epidemia, cara, tem que fazer a autuação imediata, né? E nós autuamos, viu, vereador? Nós chegamos a autuar alguns moradores, aqueles mais resistentes, realmente a gente, infelizmente, tem que fazer um auto de infração e abrir o processo administrativo. Porque eu, né, com toda assim, sinceridade, eu acho que eu também gostaria de parabenizar todos os servidores aí e deixar o nosso reconhecimento, inclusive a Secretaria de Saúde, que nos momentos, né, em que a gente solicitou, né, e teve a colaboração de todos, né, o Roldão, o Mário, enfim, o Fogolin, nós sempre tivemos junto nisso aí. Só que eu acho que assim, às vezes as coisas, elas escapam da nossa mão, né, e a gente não faz o trabalho tal como ele deveria ser, né, talvez na sequência que ele deveria ser. Eu, particularmente,
E eu tô aguardando. Eu já pedi para notificar e fazer vigilância. Todo dia eu saio da minha casa, ando 5 quadras e vou à academia. E eu passo todo dia em frente a uma casa. Uma casa, né, que está teoricamente abandonada, e eu já pedi para a vigilância ir lá, enfim, tomar as providências, etc., mas nem autuação tem lá ainda. E essa casa, na frente dela, está cheio de criadouro, né? Embora a gente já tenha aberto o portão lá e retirado, né, ainda tem algumas coisas que acabam ficando lá. E às vezes a gente não volta para fazer essa revisita e a autuação e até a eliminação do criadouro. Né, a delegacia lá da Vila Falcão é prova disso. Né, talvez uma falta de sinergia entre até as secretarias. Nós fomos lá, limpamos, retiramos as pessoas, fez um puta trabalho lá, né, foram 5, 6 dias de trabalho e novamente voltou a ser um criador, um problema social, um problema do governo municipal. Né? Se não tem sinergia entre as secretarias, se todas as secretarias não estão envolvidas nesse trabalho, certamente alguns espaços que nós sabemos que é criadouro, e ali na delegacia da Vila Falcão, por exemplo, não tem como falar que não é. Todo mundo ali na redondeza pegou dengue. Né? Ali é um problema social instalado ali que gera um criadouro. Né? Então, mas é um problema social do governo municipal, que deveria estar ligado a essa questão do contingente, né, da vigilância, da prevenção, e etc. Ali é um foco muito grande. E que talvez tenha alavancado uma das possibilidades de alavancagem desse número de 40% naquela região. Então, eu queria saber, em virtude disso, se já houve um planejamento para 2019, até a próxima chuva, juntamente com todas as secretarias, né, envolvidas, Secretaria de Obras, enfim, esses mutirões, não só de retirada de material, mas de eliminação dos focos mesmo, de autuação. Se a gente, infelizmente, tem coisa que se a gente não mexer no bolso, a gente não consegue corrigir. Prova disso, né, são as multas por cinto de segurança, as multas por embriaguez ao volante e etc. Então eu queria saber se já tem um cronograma pronto para esse ano em relação a isso. Nós discutimos, vereador, inclusive a questão de uns 20 dias atrás, tivemos reunido na SEBS, por exemplo, por alguns problemas, por exemplo, acumuladores. Nós temos pessoas que, por determinadas patologias, elas acumulam vários criadouros. Tem casa, para você ter uma noção, que nós entramos e tanto lixo, que a pessoa entrava por cima do lixo, né? Então, são acumuladores. Nós temos mais de 30 acumuladores no município de Bauru. E são ações integradas, saúde, SEB, SEMA, né? Obras, às vezes, entra para poder ajudar na retirada desses endurbe. Então, assim, são ações integradas. Só que para a gente fazer uma ação dessa, eu tenho que parar tem que planejar, programar esse tipo de ação. Eu acho que foi um avanço, né? Já foi ordem até do prefeito, para que haja os mutirões mensalmente em áreas estratégicas. Isso aí foi um avanço, nós não tínhamos essa determinação. O empenho de todas as secretarias com relação à retirada de criador é fundamental. Eu acho que a política de resíduo sólido no município, com esses mutirões, com a vinda de novos caminhões, isso aí tudo vai alavancar a retirada de criador do município. Isso, com certeza, a infestação cai, né? A dengue não é uma responsabilidade só da saúde, é de toda uma sociedade. Nós intensificamos a fiscalização. É que eu não trouxe em números aqui, mas nós autuamos muita gente, muita gente. E uma autuação, ela tem um rito processual. Juridicamente, tem que ter direito a recurso, direito à defesa, e tem todo um rito processual. Existe, sim, uma interlocução municipal, né? Tem um grupo, inclusive, de mutirão, não tem o grupo de mutirão, que todo mundo se conversa, né? Com planejamento integrado. Então, todas as ações são trabalhadas, SEAR, SEMA, Obras, DAI, Endurbe, né? E com todas as dificuldades que a gente sabe que existe hoje, né? Então, eu acho que depois nós podemos passar para o senhor
o planejamento que está sendo dado, mês a mês, onde vai ser, por que vai ser, né? Então, eu acho que isso aí não é difícil. A saúde agora, a hora que a transmissão começar a diminuir, nós vamos ajudar também nos mutirões e vamos também intensificar algumas demandas de fiscalização conjuntamente com os mutirões, tá? E nós vamos fazer esse tipo de atividade, sim, com certeza. Eu tenho uma outra... Eu vi que aqui tem, né, algumas ações em conjunto. Durante o período aí da crise, foi divulgado que nós teríamos aqui um escritório de crise e combate à dengue do Ministério da Saúde, inclusive até intermediado aí pelo deputado Rodrigo Agostinho. Eu não vi nessa apresentação nenhuma menção em relação a isso. Isso não rolou? A sala de situação ela é realizada semanalmente na Secretaria, né? O Dr. Fogolin encabeça esse tipo de atividade e ela é aberta às pessoas que estão mais sensíveis com relação à transmissão. Nós já tivemos com os hospitais, com o Estado, com a SUSEM. Então, depende do que está acontecendo durante uma epidemia, nós acionamos, tanto é que nós tivemos uma participação, quando veio o Ministério da Saúde, tivemos representação, né, Ferrari? Vocês estavam presentes na reunião lá com a Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde, e houve essa participação, sim. Ô, Mário, fica à vontade. Eu acho que o que o vereador está falando é sobre a visita do Ministério da Saúde. Não é o escritório, né? Não foi um escritório. Houve um contato do deputado com o Ministério da Saúde. Foi. Isso gerou uma visita do Ministério da Saúde em Bauru, né, uma reunião. E, na verdade, nós já comentamos isso algumas vezes e você também falou hoje aqui no início da sua apresentação. Nós recebemos o parabéns do Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde. A dengue. Então, eu também gostaria de aproveitar o espaço, vereador, para o seguinte: sempre que há discussão desde o começo da epidemia, sempre que nós conversamos sobre a dengue no município, televisão, Câmara, sempre fica um entendimento de que a Secretaria de Saúde provocou a dengue no município. Parece que é isso que é ventilado, né? E nós temos que ser bem realistas e identificar que 80% dos criadouros estão em domicílio. Existe a Delegacia da Falcão? Existe. Existe o Maxud, que está abandonado há décadas ali, e o poder público vai deixando, está lá, debaixo da Duque de Caxias, né? Existem essas obras, mas a contaminação e os vetores estão dentro das residências. E a educação é pouco ventilada. Ninguém cobra da população uma responsabilidade social. Você anda na rua, você vê as pessoas abrindo o carro, a janela, e jogando latinha, jogando embalagem. Em plena Avenida Duque de Caxias, Rodrigues Alves, Nações Unidas, no meio da epidemia de dengue, eu estava com o Tamura numa entrevista, e ele viu as pessoas jogando copo plástico na unidade de urgência no chão. Então, assim, de fato, nós passamos por uma epidemia, a maior epidemia que Bauru já enfrentou, mais de 15 mil casos, né? No entanto, nós enfrentamos a epidemia muito bem, principalmente do ponto de vista de assistência, onde nós tivemos mais de 211 mil atendimentos na urgência até dia 1º de março, tá? 211 mil, comparados com 2018, foram 153 mil, quer dizer, um número absurdamente maior de um ano para o outro. Nós atendemos todos os munícipes que passaram na rede de urgência e dos 17 óbitos, 2 ocorreram nessa rede de urgência. Apenas 2. Então, nossa rede estava qualificada para o atendimento e isso foi pouco discutido. Então, de fato, nós passamos por uma epidemia e nós temos que tirar lições daqui de como nós iremos fazer para que a população colabore com a Secretaria de Saúde, reconhecendo, inclusive, essa secretaria como um órgão fiscalizador e que tenha a necessidade de contribuir. Porque as pessoas não abrem a casa, vereador, não deixam os agentes comunitários visitar as casas, as pessoas ficam depois discutindo e pedindo fumacê na rua, mas como o doutor Mário disse, isso tudo vem da SUSEM através de protocolos. Nós não podemos ficar o ano inteiro jogando uma toxina no ar, no ambiente, poluindo.
Isso é contrário a muitas questões. Então, assim, toda a discussão dessa audiência é válida, mas eu acho que nós temos que hoje discutir principalmente quais são as ações que serão feitas junto à secretaria, não que a secretaria tem que fazer sozinha. Isso é coletivo, é uma construção coletiva social. Ou como que nós faremos um projeto de educação no nosso município? Porque a dengue está acabando e a H1N1 está batendo a nossa porta. As pessoas têm que aprender a lavar as mãos, continuar não jogando lixo na rua, né? Não andar com os veículos fechados. Então, assim, a educação é um ponto crítico no nosso município. Falamos agora há pouco aqui com o Theo, o senhor acabou de dizer que vai para a academia e passa por uma casa que está cheia de lixo. Quantos terrenos estão com lixo? O pessoal passa lá com um caminhão, esvazia os terrenos, esvaziam alguma construção que esteja cheia de lixo, uma semana depois, repleta, as pessoas vão lá jogar suas sacolas de lixo. Então, esse é o problema. O problema é o acúmulo de lixo e as pessoas não fazerem o seu papel, seja em casa ou seja na rua. Eu concordo, doutor Rafael. E também, né, um dos pontos que eu acho que precisa ser melhorado, né, não é em relação à Secretaria da Saúde, em relação ao governo. Né, e nós estamos falando aqui de uma sinergia em relação ao governo. É justamente em relação à divulgação e envolvimento da população. A Prefeitura Municipal tem um departamento, né, de marketing, é um departamento de comunicação, inclusive tem possibilidade de contratação de horários na televisão, nas rádios, etc. Eu acho que isso tem sido muito pouco explorado em prol, né, das questões de saúde no geral, e até orientativa e preventiva. Né? Então, eu acho que isso, e com toda a propriedade, você disse, a questão de envolvimento da população naquilo que é benéfico e a solução para ela é muito pouco explorado pelo governo municipal como um todo. Não estou falando da questão só da Secretaria da Saúde, mas o governo como um todo. Há necessidade do envolvimento. A gente tenta fazer aqui, né, muito embora nosso trabalho não seja executivo, a gente já, aonde as pessoas circulam dentro de Bauru, ou aos finais de semana, onde tem a maior parte da população, ainda estão, né, dentro dos ônibus circulares, transporte público, né, estão nos supermercados, né, estão nos templos religiosos, né, ali você tem uma concentração grande, né, e foi colocado aqui pela Secretaria da Saúde que, de fato, houve um envolvimento, né, com as igrejas, né, mas talvez outros ambientes poderiam ser explorados. Da nossa parte na Câmara, enquanto Secretaria de Transporte, né, nós fomos até as empresas de transporte coletivo e pedimos para que eles fizessem uma campanha interna. Né, e eles estão à disposição, né, durante o ano, né, se colocaram à disposição da nossa comissão de transporte e estão junto para fazer essa campanha educativa dentro dos ônibus. Então, essa questão, não só nos ônibus, estou citando isso como exemplo, porque tem outras frentes, a gente tem que explorar, mas explorar através do marketing do governo municipal. Né? E, obviamente, se precisar da Câmara Municipal, né, a gente pode falar com o presidente e também trabalhar nesse sentido, né, mas acho que, de fato, vocês têm uma ferramenta muito importante, né, que é o departamento de marketing, o departamento do governo municipal, e tem que ser melhor explorado, né, exatamente para que as pessoas sejam conscientizadas e despertem nelas mesmo a necessidade de uma mudança cultural, senão, né, de fato, a crise não sai. Eu acho que, vereador, só para fazer uma colocação, eu converso isso muito com o Fogolin, né? Existem muitos interesses nesse país, e isso nos preocupa muito. Nós temos 4 vírus, dengue 1, 2, 3 e 4. Nós temos universidades, institutos de pesquisas, federais, estaduais, de grande porte, né? E eu não entendo até hoje, com os 25 anos de casa, por que até hoje não fizeram uma vacina, né, efetiva, eficaz,
né? Eu acho que a vacina é uma grande solução para doenças virais. Você controlar uma arbovirose querendo matar vetor num país continental, num país com clima tropical, eu acho que vai um pouco na contramão. Essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que a gente deveria, nós como cidadãos, exigir do Ministério uma política nova de imunização. O Dr. Barradas foi secretário estadual de saúde em 2006, ele faleceu e o sonho dele era fazer uma vacina contra a dengue. E eu nunca me esqueço, na época eu era secretário, eu nunca me esqueço de falar, um laboratório, para eu montar uma indústria de vacina, em 2006, custava 28 milhões de reais. O que é 28 milhões de reais para fazer uma vacina contra a arbovirose? Não é nada, né? Nós estamos com o Malation em alguns municípios já está tendo resistência. Esse Plano Nacional de Combate à Dengue ele tem que ser reestruturado, né? Ele tem que ser debatido abertamente com a sociedade. Não é o ideal ficar jogando organofosforado para tudo quanto é lado. Isso tem efeitos ambientais, tem efeitos cumulativos na saúde das pessoas. A gente tem, muito embora seja em dosagens seguras, logicamente, ninguém vai submeter o risco alto à sociedade, mas é um organofosforado. O ideal seria moléculas mais naturais, nós inclusive estamos correndo atrás disso. E para você ter uma noção, nós estamos sabendo que na Europa já estão usando adulticidas naturais, à base de óleos essenciais, que funcionam muito bem, não causam dano ambiental nem risco nenhum. Então, assim, nós estamos muito atrasados e nós temos que ter consciência e exigir isso dos gestores federais, um investimento em saúde, em pesquisa, né? Eu acho que isso que nós temos que nos preocupar, né? Tecnologias mais modernas. Eu estava conversando hoje, dentro do trabalho, hoje na Europa tem armadilhas que a fêmea ela vai fazer oviposição na armadilha, ela sai com um fungo tratado eletromagneticamente, esse fungo mata tanto o ovo quanto o adulto depois de 2 horas. E não faz mal nenhum ao meio ambiente. Então, nós temos que trazer essas tecnologias para cá, né? Nós temos que começar a trazer. E quanto custa? Eu pergunto para você, quanto custa uma morte de um usuário com dengue? Né? Isso não tem preço, né? Então, eu acho que esse é um investimento prioritário, isso vem da União, e tem que discutir o Plano Nacional de Combate à Dengue. O Dr. Fogolin, a gente discute isso abertamente, a vacina é uma grande solução, né? Uma criança com microcefalia, tem que fazer vacina de Zika urgente, tem que fazer chikungunya, o usuário fica 1 ano ou mais, até com aposentadoria de invalidez. O Rio de Janeiro está com mais de 15 mil casos de chikungunya, vai lá ver como é que está a saúde lá. É um caos, é um caos. O paciente fica 1 ano com sintomatologia. Dengue passou 10 dias, está tudo bem, né? Mas imagina 1 ano, paciente entrando e saindo do sistema, é um horror, é um horror. Então, assim, nós temos que exigir dos gestores do Estado e da União investimento em saúde. E a saúde está um caos. A Emenda Constitucional 95 deu o teto do financiamento da saúde, nós vamos colapsar. Nós estamos internamente extremamente preocupados com o financiamento em saúde, né? É leito, é hemodinâmica, é dengue. Não tem investimento em saúde, não é prioridade. Parece que saúde não é prioridade, entendeu? Eu sou um servidor da saúde. Eu nunca vi o caos como nós estamos passando no Sistema Único de Saúde como um todo, entendeu? Você não tem financiamento, né? Nós estamos preocupados, né? Só para finalizar aqui, me permite o Donizete, secretário da SEAR, e se puder falar um pouco, uma das ações que o prefeito e o governo lançou nessa epidemia foi o decreto em relação à limpeza dos terrenos e a multa para quem não fizesse a limpeza, que eu achei importante, né? Foi uma divulgação bacana, chegou às pessoas, né? A gente, muito embora no limite de entrada em vigência, as pessoas estavam, né, preocupadas, aumentou um pouco a preocupação em relação aos terrenos, né? E o lançamento do aplicativo foi bacana, etc.
as denúncias e a participação da população, aqueles, obviamente, que cuidam do seu espaço, interagiram, mas não houve uma preparação do governo, e isso é um sentimento meu, em relação à aplicação desse decreto. Foi muito moroso, e tem sido muito moroso, de fato, pelos próprios números que eu já recebi da SEAR. Não foi desenhado, talvez, um processo, um fluxo de atendimento em relação a essa atividade, que pode ser importante, sim. Eu acho que é uma das ferramentas bacanas e importantes para também a gente conseguir segurar essa epidemia 2020, mas tem que funcionar. E não tem funcionado, pelo menos em números, a contento. A gente viu que tem terrenos que já foram limpos, ou pelo proprietário, inclusive a empresa, mas é uma quantidade pequena em relação àquilo que a gente tinha de denúncia. Na última informação que eu tinha, das 3.000 e poucas denúncias que tinha no aplicativo, apenas 400 terrenos haviam sido limpos pela terceirizada, e imputado isso aos proprietários. Como é que está o funcionamento disso? Tem sido visto dentro da secretaria uma forma de ser mais eficaz e rápido em relação a isso? Obviamente, para que a gente também contribua com a eliminação da epidemia no próximo ano. Boa tarde, vereador. De fato, nós estamos estruturando a equipe, porque até uns 15 dias atrás estava de fato bem moroso. Tanto que nós já emitimos 1.300 notificações para a empresa, e a empresa está trabalhando nisso. Nós fizemos também uma notificação para que a empresa aumente o número de funcionários, porque não adianta a prefeitura aumentar o número de ordens de serviço se a empresa não aumentar o número de funcionários. Nós enviamos um documento para a empresa ficou de resolver ainda esta semana. De fato, o nosso desejo era que conseguíssemos fazer a limpeza de todos os terrenos, porque nós temos hoje 4.000 denúncias. Dessas 4.000 denúncias, temos aproximadamente 700 denúncias que fizeram que nós não conseguimos identificar. Por quê? Porque muitas vezes o proprietário tira foto de um terreno e acaba colocando outro endereço. Quando nós chegamos no endereço que ele colocou no aplicativo, não tem terreno baldio lá, não tem terreno com mato alto. Então, tem uma dificuldade aí. Muitas vezes ele acaba colocando o endereço de uma outra pessoa. Então, tem em torno de 700 denúncias que nós não conseguimos identificar. Mas a empresa ficou de resolver o problema em relação à quantidade de funcionários ainda esta semana. Nós estamos aguardando e esperamos que eles consigam resolver, porque aí sim, essa grande quantidade de ordens de serviços que nós emitimos para a empresa, eles vão conseguir resolver o mais rápido possível. Maravilha, obrigado. Eu estou falando porque eu também senti falta e eu torço para que dê certo. Acho que é uma ferramenta que ajuda isso. A gente tem 4.000 terrenos e quase todos os terrenos, as pessoas, infelizmente, aquilo que o Rafael falou, cara, os caras jogam o lixo no terreno do outro. Impressionante. E o pior, toda semana eu recebo aqui foto lá da Vila São Paulo, as minhas assessoras estão ali, estão de prova, inclusive a Fátima foi acometida pela dengue ontem, fez lá, passou pelo UPA e está com dengue, e nós recebemos foto toda segunda-feira. Tem uma pessoa ali na Vila São Paulo, naquela rua entre o Gasparini e Pousada, ele tem lá uma câmera, e ele fica só printando as telas e mandando aqui para nós, e nós mandamos, obviamente, para a SEMA, mas os caras fazem questão, ele limpa, na segunda-feira está sujo, limpa, na segunda-feira está sujo, esse trabalho é importantíssimo. Nós temos que criar, acho que uma ferramenta, ou criar rotinas, no governo municipal, no órgão público de um modo geral, para que a gente tenha a SLA também. Todos os contratos particulares têm nível de atendimento de serviço, as empresas têm que entregar aquilo que elas se comprometem na licitação. Então, é importantíssimo, viu, Donizete? É isso aí. Chega
firme nas empresas para que a gente tenha essa ferramenta aí em atividade. Sim. Falando em relação à limpeza, existem alguns locais que nós temos que fazer a limpeza todo mês. Por exemplo, Fortunato Rocha Lima. Fortunato Rocha Lima, fizemos mutirão de limpeza lá em frente à rodovia Bauru Marília. Absurdo. Fizemos mutirão de limpeza. Não só o mutirão de limpeza. Todo mês nós temos que ir lá e recolher, não é só entulhos, principalmente lixo doméstico. É um bairro onde tem coleta de lixo 3 vezes por semana. E eles aproveitam aquele local e jogam lixo doméstico. Aí você passa lá, a última vez que nós estivemos lá foi no dia 13 de abril. Dia 13 de abril nós recolhemos lá 40 toneladas de lixo. E nós já estamos programando esta semana e nós vamos recolher pelo menos 30 toneladas de lixo. E não é só entulhos, tem entulhos, galhos de árvores, sofás velhos, guarda-roupas velhos e principalmente lixo doméstico. Que tem coleta e eles, infelizmente, acabam colocando lá. Tanto é que nós vimos aí na apresentação do Dr. Mário que é a região noroeste onde tem a maior incidência de dengue. Não tem jeito. É por conta disso. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma... Só um comentário, né, vereador? Esse comentário que o secretário Donizete colocou, né? 4.000 denúncias, 700 com informação inadequada, né, pelo usuário. Nós temos esse sofrimento no SAMU, por exemplo. Nós temos quase mais de 50% das chamadas são trote. É isso, doutor? Mais de 50% das chamadas no SAMU são trotes, tá? Então, assim, tem a pessoa esfaqueada, corre aqui, dispara, a regulação dispara uma equipe, vai, gasta toda uma emergência, chega lá, não tem ninguém. Então, assim, isso é falta de educação, de cidadania. Eu estou ficando velho, desgraça, né? Educação moral e cívica, entendeu? Nós temos que começar a ter noção de cidadania, nós temos que implantar um programa municipal de cidadania, desde criancinha, tá? Isso eu acho que, se não for pela educação, filho, e pela multa também, eu concordo com o vereador, viu jogando lá, tem que sentar a caneta mesmo, não tem outro jeito, entendeu? É complicado. Tem o lado social, nós visitamos no Jaraguá, nós vamos fazer um mutirão dia 13 de dezembro, 7 horas da manhã, está na favela do Jaraguá, né, Rodão? Nós entramos num barraco, a senhora tinha um monte de reciclável. Dona Maria, Dona Maria, o que está acontecendo? Está cheio de larva, né? E a epidemia comendo a rodo. Eu falei, isso aqui eu junto e no fim da semana eu vendo para poder comer. Você acha que eu vou combater? Então tem toda uma questão social, né? Tem uma questão ambiental, tem uma questão de educação, e tem toda uma estrutura de vulnerabilidade que a gente precisa ser atendido, né? Então, combater dengue não é fácil. E não é um papel só da saúde, é de todos nós. Isso não é só do poder municipal, do executivo, isso é do legislativo, isso é do judiciário, isso é do cidadão comum, tá? Quem pega ônibus, o mais vulnerável. Todos nós somos responsáveis, todos nós. Não é só o executivo, o legislativo, é todo mundo, é o judiciário, é todo mundo. E nós tivemos uma epidemia, por exemplo, em 2015, em Bairro Nobre, né, Rodão? Chegamos lá, tinha 17 bromélias cheias de larva, em Bairro Nobre, entendeu? E ligando que está com epidemia, Ué, o Aedes não escolhe classe social. Ele pica, ele faz o ciclo dele em água e acabou. Mais de 300. Não é? É isso aí, mais de 300, é um absurdo, né? É só para acrescentar um dado aí nessa discussão nossa. Esse ano, se a gente for totalizar o total de visitas dos agentes aí, nós temos mais de 216 mil imóveis visitados. E tem um índice super importante da visita, que quando a gente entra na casa, que é a execução do controle mecânico. O que é o controle mecânico? Se eu achar um pratinho de planta com água, eu não vou deixar esse pratinho lá, tenho que eliminar no momento ali da visita. Esse índice ele é próximo de 50%. Ou seja, a cada 2 casas que o agente realiza a visita, em pelo menos uma, ele elimina um criadouro. Né? Para a gente ter uma noção do quão o momento
social que a gente vive. Quando a gente realmente fala que 80% dos criadouros estão dentro das residências, eles realmente estão dentro das residências, né? Das visitas que a gente fez, 1,5% desses 216 mil, nós encontramos larvas. Então, também é um número, se a gente for para a infestação do mosquito, considerável. A gente já mantém a gente em situação de alerta para a transmissão. Então, realmente, a gente vem analisando os dados das visitas dos agentes e a gente realmente aponta a população como uma peça fundamental para o controle da dengue. A prefeitura ela poderia vir aqui com o helicóptero, jogar inseticida de cima. Se a população dentro da residência não eliminar o criadouro, qualquer ação que a prefeitura venha executar não vai ter eficiência. A gente pode eliminar ali no momento que ele passa, naquele momento a gente vai eliminar um risco. Mas se o morador não manter aquela casa dele sem criadouro, a gente vai continuar vivendo epidemias de dengue. Uma coisa muito interessante que o Ministério colocou na reunião Bauru ele vem vivenciando cada vez mais epidemias de grande porte. A gente começou com uma epidemia pequena e foi aumentando e cada vez mais a gente vai tendo pessoas acometidas aí pela dengue. Qual que é o nosso prognóstico, né? Qual que é o nosso futuro, a visão de futuro? É que nós começamos a ter epidemias infantis. Agora, você imagina a gente vivenciando uma epidemia infantil, se essa já foi praticamente, para nós, quase um colapso, mas que a gente conseguiu recuperar dentro da nossa rede, agora você imagina vivenciando epidemias infantis, porque esse é um prognóstico para frente, né? Então, a gente realmente precisa da participação popular. Enquanto a gente não tem vacina, enquanto nós não temos uma varinha de condom que realmente fala, não vai ter criadouro na sua casa, a responsabilidade é da população. E nós discutimos isso há anos, né? Só de prefeitura eu tenho 14, de dengue eu tenho 14 anos trabalhando. E a gente realmente, todos os nossos agentes, se você quiser um dia chamar, conversar com os nossos agentes, você vai verificar. A angústia dele é resolver o problema daquela residência. Essa residência que o senhor passa, a gente quer resolver o problema dessa residência, mas acontece justamente isso. Uma semana eu limpo, a outra semana vai lá e suja. Então, nós vivemos um problema para a dengue que é de origem social. Nós precisamos mudar os hábitos da sociedade bauruense, né? Eu estive agora no sul, no Balneário Camboriú, e é impressionante, porque lá você não encontra um papelzinho na rua. Se alguém pegar você jogando um copo na rua, pode ser uma criança de 5 anos de idade. Ela vai te dar uma bronca. Então, nós realmente precisamos mudar os nossos hábitos, porque só mudando esses hábitos que realmente a gente vai ver um efeito positivo na dengue, né? E a gente fala assim, pode vir uma vacina para dengue, com certeza tem que vir, mas e as outras doenças que esse mosquito tem a capacidade de transmitir? Porque só vão surgindo novas doenças, Maiaro, Oropoche, e para onde nós vamos? O combate a esse mosquito ele não vai parar tão cedo. Então, realmente, nós precisamos da colaboração de todos aí, para a eliminação dos criadouros. Obrigado, Roldão. Alguém mais quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Não? Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer também, né, a todos os servidores aí da saúde que se empenharam. Eu, particularmente, acompanhei o trabalho, né, bem assiduamente em relação a essa questão da dengue, né, agradecer, né, ao secretário Fogolinho, Rafael, Roldão, Mário, Ezequiel, né, todos que estiveram ali à frente participando desses comitês, em especial os servidores. Eu vi lá, né, pessoas virando o plantão, né, virando a noite aí, para fazer a contenção em algumas oportunidades. Queria agradecer também a Secretaria de Obras, né, a Indurb, o DAI, a Secretaria de Administração Regional, enfim, todas as secretarias que se propuseram a colaborar nesse sentido. Eu participei de alguns mutirões, né, nesse período da epidemia, e nós tivemos ali
trabalho do pessoal no sábado, muitas vezes até no domingo, para que pudesse ser ali finalizado todo o serviço e a gente pudesse, pelo menos de alguma forma, fazer essa contenção. Agradecer ao deputado Rodrigo Agostinho também, que esteve envolvido, né, nessa situação de calamidade aí. E espero e desejo, com toda sinceridade, que vocês possam, né, continuar e dar sequência nesse combate e principalmente na prevenção, para que a gente possa conseguir envolver a população, que a gente consiga ter melhores condições de resguardo, de atuação no próximo ano. Porque, sinceramente, foi um ano muito triste em relação a essa situação. Não tem quem não teve um familiar, quem não teve um ente que passou assim, apertado com a dengue. E eu espero que isso, né, não se repita no próximo ano, seja por intervenção, né, do governo municipal, dos órgãos públicos, de todo mundo, e até mesmo pela educação e cultura das pessoas, que, né, a gente possa se sensibilizar nesse sentido. Então, nada mais havendo a tratar, a gente agradece a presença de todos e dá por encerrada a audiência às 16h43. Muito obrigado.